Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Wang Jorge, estou aqui para dar continuidade convosco na resolução do exame da Universidade João Quixano. Esta resolução vai te ajudar bastante, porque há muita matemática que está aqui que é cobrada no exame da Universidade Eduardo Mondlane e nos exames da Universidade Pedagógica. Então, se você está a se preparar para os exames de admissão ao ensino superior, acompanhe essa resolução. E se por acaso você fez este exame na universidade há pouco tempo, certamente vai poder ver o que você conseguiu acertar e o que você não conseguiu acertar. Então, vamos a isso. Número 16 diz o seguinte: a expressão 5 raiz décima segunda de 64 menos raiz de quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 50 menos raiz quarta de 324. Queremos a expressão simplificada, ou seja, o resultado dessa expressão. Minha voz ainda continua um pouco ronca, mas vamos lá tentar avançar com isto. É sobre... Eu ia manter aqui 5. Aqui na raiz décima segunda de 64, me permitam colocar 12 como 6 vezes 2. E 64 como sendo um 2 elevado a 6, por 2 elevado a 6 dá 64, menos no 18 eu posso colocar 9 vezes 2, por 9 vezes 2 dá 18. 50 também idem, é 25 vezes 2, menos raiz quarta, posso colocar aqui 2 vezes 2, no índice 4, 324, mesmo que 18 ao quadrado. Então, que operação podemos fazer aqui? Cortar esse 6 do expoente de 2 com o 6 de índice da raiz. Então, certamente iremos ficar aqui com 5 raiz quadrada de 2, porque o 6 e o 6 já basaram, ficou esse 2 aqui no índice, então é somente raiz quadrada de 2. Menos raiz de 9, todo mundo sabe que dá 3, então eu posso colocar aqui 3 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, como não conheço o seu valor, ainda mantém dentro da radical. Aqui, raiz de 25, todo mundo sabe que é 5. Como raiz de 2 não conheço, então mantém dentro da radical. Menos, posso cortar o quadrado com este, então ficamos com raiz quadrada de 18. Mas me permita colocar aqui apenas ao lado, raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 é mesmo que 9 vezes 2, novamente. E raiz quadrada de 9 é 3, então isso é mesmo que 3 raiz de 2. Então posso colocar aqui embaixo 3 raiz de 2. 3 raiz de 2, porque raiz de 18 é mesmo que 9 vezes 2, raiz de 9 é 3. Então ficamos com 3 raiz de 2. Que operações podemos fazer aqui? Somar os coeficientes. Este 5 pode subtrair com estes 3 aqui. Esse 5 também subtrai com esse 3. Mas simplesmente eu posso cortar essa expressão de baixo com a expressão de cima, porque é a mesma expressão. Mas quem quiser continuar com a operação pode fazer 5 menos 3, a de encontrar lá. 2 raiz de 2. 5 menos 3, aqui também 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2, isso dá uma unidade. Então, essa expressão equivale a exatamente uma unidade, tal como está bem representado na alternativa C deste exame. Número 17 diz o seguinte: uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que são substituídas são círculos de raio igual a 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena e a sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados terá sido ampliada em 32π, 16π, 12π ou 8π. Então, pessoal, aqui queremos descobrir até que ponto vai aumentar a área de cobertura. Antigamente só tínhamos essas 2 áreas desses círculos menores aqui. Esse círculo menor, o gajo diz que o raio deles é 2 km. Como são iguais, aqui também temos 2 km. Podemos calcular a área 1. A área inicial é igual a π vezes raio ao quadrado, já que é a forma da área da circunferência. Vou colocar black aqui. Então, a área de cobertura dos círculos menores é π vezes o raio, que são 2 km ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 2 ao quadrado é 4. Então, a área é igual a 4π. Quer dizer, essas 2 circunferências, cada uma tem área de 4π. Esta aqui também tem área de 4π. Somando a área total de cobertura das 2 antenas é 8π, que serão 4π mais 4π. Só que agora eu tenho que calcular a área maior e subtrair esse 8π para saber até que ponto
a área de cobertura foi aumentada. Então, como vou calcular a área maior? A área maior, já que este é um círculo que tangencia essas duas circunferências aqui nas extremidades, e o raio já vai começar daqui da tangente dessas duas menores até aqui. Então, podemos concluir que o raio dessa circunferência maior é igual ao diâmetro da circunferência pequena. Ou seja, o raio anterior foi agora duplicado. Então, eu posso escrever aqui: o raio atual é igual ao dobro do raio antigo. Então, podemos concluir logo que o raio da circunferência maior é igual a 4, porque disseram que daqui para aqui era 2 metros. Então, aqui também tem um novo 2 metros. A soma disto tudo dá 4 metros. Conhecendo o raio da circunferência maior, podemos determinar a área. A área do gás é sempre igual a π vezes raio ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 4 ao quadrado. Então, a área será igual a π vezes 4 ao quadrado é 16. Então, a área será igual a 16π. Já que a área da circunferência maior é 16π e a área dessas duas pequenas juntas é 8π. Então, para achar a diferença, é só pegar o 16π menos 8π. 16π menos 8π é igual também a 8π. Então, a área aumentou em 8π, tal como está representado na alternativa D deste exame. Podemos passar agora para a próxima questão. Número 18 diz o seguinte: o projeto de uma casa é apresentado de forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Sabendo que a área do banheiro é igual a 3 metros quadrados e que as áreas dos quartos 1 e 2 são respectivamente 9 metros quadrados e 8 metros quadrados. Então, a área total do projeto desta casa em metros quadrados é igual a quanto? Queremos a área total do projeto dessa casa aqui. O que foi informado é que WC tem 3 metros quadrados e que este 4 aqui tem 8 metros quadrados. E este 4 maior aqui tem cerca de 9 metros quadrados, tal como está escrito aqui: 9 metros, 8 metros, 3 metros quadrados. Agora, para determinar a área total, precisamos não só dessas medidas desses quartos e WC, mas também precisamos da medida da cozinha. Só como podemos descobrir isso? Pessoal, como temos certeza da área deste quarto aqui, que são 9 metros quadrados, se dividimos 9 metros quadrados por 3, vamos encontrar 3, que é exatamente a área de WC. Então, podemos perceber que este quarto aqui equivale à medida de 3 WCs desse tamanho aqui. Então, pode ser 3 metros aqui, 3 metros quadrados, aqui 3 metros também quadrado, 3 metros quadrados. Porque tudo dá 9 metros quadrados. Então, este quadro se envolve 3 vezes essa casa de banho. Então, podemos dizer certamente que essa medida daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui. É a mesma divisão que nós podemos ter aqui embaixo. Ou seja, esses cômodos todos são iguais. E a área desses 3 cômodos certamente será a área desse quarto aqui. Porque se eu analisar bem o desenho, essa medida daqui é igual a exatamente essa medida daqui. Esta medida também é igual às duas medidas anteriores. Então, podemos dizer que já sabemos quanto mede cada uma dessas áreas pequenas. Então, já sabemos desses trechos, desses segmentos, dessas partes. Então, já sabemos qual é a área de cada uma dessas partes aqui. Então, a área disso aqui como é 8 metros quadrados. Então, aqui também tem 8, aqui também tem 8, aqui também tem 8. Então, a sala e a cozinha, tudo junto, é 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8 mais 8 dá 24. Então, para ter a área total do projeto da casa, tem que somar esse 3 de WC, 3 metros quadrados, mais esse 8 do quadro 2, que são 8 metros quadrados, mais esse 9, mais 9 metros quadrados, mais a área da sala junto com a cozinha, que descobrimos que vale 24 metros quadrados. 3 mais 8 dá 11. 11 mais 9 dá 20. 20 mais 24 é igual a 44 metros quadrados, tal como está representado na alternativa C deste exame. Vamos passar para a próxima. O número 19 diz o seguinte: olha só, o 19 e 20 já tratam mesmo de geometria de verdade. Aqui temos que provar esses gajos, que nós somos ninjas de matemática. Isso aqui não nos atrapalha nem tão pouco. Só gajos que não são ninjas de matemática. Que nós temos que provar esses gajos, que nós somos ninjas de matemática. Isso aqui não vai nos atrapalhar nem tão pouco. E olha só, o gajo coloca triângulos básicos e enche de A e B para ver se nós conseguimos cair na armadilha do gajo. Enquanto não,
Vamos mostrar ao gajo que isso não é nada. Veja só. Considere o triângulo equilátero ao lado. Determine os valores A, B e C. Não vejo valor de C aqui. Ok, vamos ajobar. O gajo diz que é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, este lado A é igual ao lado B e é igual ao lado C. Então, podemos igualar isto. Como podemos fazer? B mais 6 é igual a 2A mais B. Posso colocar aqui. B mais 6 é igual a 2A mais B. Porque os lados são iguais. Eu posso agora escolher B mais 6 igual a 4A menos 1 ou escolher 2A mais B igual a 4A menos 1. A escolha é minha, já que os lados todos são iguais. Vou preferir pegar o B mais 6 igual a 4A menos 1. Porque eu acho que essa expressão é muito mais fácil em relação ao 2A mais B. Então, como podemos trabalhar aqui? Este é um sistema em que tens B mais 6 igual a 2A mais B. Dá para cortar este B com este B, ficar logo com 6 é igual a 2A. Aqui o que dá para fazer? Podemos isolar o B, colocar aqui B é igual a 4A menos 1 e o 6 positivo passa por lá, subtrai, fica menos 6. Então, pessoal, lá dá para concluir logo que o A é igual a 6 sobre 2. Então, aqui temos B é igual a 4A menos 6 menos 1 dá menos 7. Então, continuando aqui com o sistema, A é igual a 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui B é igual a 4 vezes, veja só, B é igual a 4 vezes já, mas já sei A que é igual a 3 aqui. Então, vou colocar 4 vezes 3 menos 7. Então, A é igual a 3 ou B é igual a 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 7 dá 5. Então, já sei aqui que o meu A é igual a 3 e B é igual a 5. Na figura não está representado nenhum valor de C, então com esses dois dados já dá para encontrar a opção correta, que é exatamente a opção A, porque tem A igual a 3, B igual a 5. O C todos repetiram 6, 6, 6, onde tenho A igual a 3 e B igual a 5. É diferente daqui, disseram A é 5, aqui disseram A é 3, mas disseram B é 6. Aqui disseram A e 6 também não funciona. A opção correta é exatamente a opção A. Agora, número 20, pessoal. Número 20, o gajo diz o seguinte. Na figura ao lado, BD igual a 20 centímetros. O valor de X é. Ok? Então, pessoal, olhando aqui de longe, até parece ser semelhança de triângulos. E é realmente semelhança de triângulos. Só que o gajo foi um pouco mais esperto. O que ele fez? Esse triângulo externo, o gajo colocou, parece que aqui tem um ângulo um pouco reto em A, mas não é exatamente ângulo reto, não podemos concluir. O gajo coloca B e D. Mas já nesse triângulo pequeno que está aqui dentro, o gajo deu uma inclinação básica aqui. E a parte um pouco reta é essa que está em C. E o ângulo alfa colocou lá, aqui o ângulo alfa colocou aqui. Então esse gajo está a dizer que aqui é a semelhança de triângulo. Só que você deve inverter esse triângulo de forma que este ângulo aqui coincida com este outro. Caso não, você pode morrer. Então, vou tentar desenhar da seguinte forma para vocês perceberem bem. Esse pequeno triângulo aqui, vou colocar o gajo virado. Essa parte para baixo, essa parte de baixo para cima. Então, o triângulo será mais ou menos assim. Tchau, tchau. Então, vou colocar o ângulo alfa daqui de baixo. Aqui onde tem o ângulo alfa, a medida chama-se E. Então, E estará aqui embaixo. E aqui onde tem C, o C vou colocar já lá em cima. E aqui onde tem a medida D, vai manter aqui mesmo D. Então, a medida que referenciou aqui é a medida que sai de E para D, que é X mais 2. Então, de E para D é X mais 2. Já não é lá em cima, porque eu fiz o quê? Inverti o triângulo, ok? Inverti o gajo. O ângulo já está aqui embaixo. Essa medida que sai do ângulo até a medida D, essa já está aqui embaixo, X mais 2. E esse X aqui ainda continua aqui X. E aqui fora já tenho esse triângulo maior, né? Em que o ângulo vou manter aqui, aqui tenho B, aqui tenho D e aqui o gajo tem A. A medida de AB, ali colocou o gajo que mede 12. E a medida BD, ele colocou aqui que é igual a 20 centímetros. Então, vou colocar aqui 20 centímetros. Então, a semelhança desse triângulo só posso bater desta forma, virando um pouco aquele triângulo. Vamos ver que essa inclinação e esta aqui já será a mesma, porque já terão a mesma inclinação aqui na base. Então, os triângulos são semelhantes desta forma. Agora, eu já posso aplicar semelhança de triângulos. A semelhança diz, você pode dividir essa medida 12 daqui.
com aquela medida ali. Então, colocar aqui 12 sobre x é igual a medida da base do triângulo maior, dividir também com a medida da base do triângulo menor. Então, terás 20 sobre x mais 2. Agora a regra de 3 simples. X multiplica 20, o 12 multiplica x mais 2. X vezes 20 dá 20x. 12 vezes x dá 12x. E 12 vezes 2 dá 24. O 12x vai passar para o primeiro membro e ter 20x menos 12x é igual a 24. 20 menos 12x dá 8x, que é igual a 24. Aqui todo mundo sabe que será x igual a 24 dividido por 8. E 24 dividido por 8 dá exatamente 3. Então a medida x é 3. Tal como o gajo representou na alternativa C desta exame. Pessoal, número 21. Número 20 é o seguinte. Determine b e c de modo que o polinômio p de x elevado a 4 mais x ao quadrado mais bx mais c seja divisível por d de 1, que é x menos 2. Mas quando dividido por d de x, que é igual a x mais 2, deixe resto igual a 4. Ele diz que esse polinômio aqui deve ser divisível por x menos 2. Um polinômio só pode ser divisível por alguma coisa se o resto for igual a 0. Mas por outro lado, ele acrescenta: este polinômio tem que ser também dividido por x mais 2, mas agora o resto deve ser igual a 4. Então, como se acha o resto num polinômio? Para se achar o resto num polinômio, pega-se o divisor, iguala-se a 0, pega-se o resultado, coloca-se no lugar de x no polinômio. Então, esse divisor, x menos 2, por exemplo, igualando ele a 0, vamos encontrar x igual a 2, porque o menos 2 vai passar para lá e ficar positivo. Então, esse 2, ao ser substituído aqui no lugar de x, então vamos encontrar o resto. Então, vamos colocar ali o 2. 2 elevado a 4, que é no primeiro x, mais o 2 agora aqui será 2 elevado a 2. Mais o 2 aqui no b será b vezes 2, mais c. Como é o resto aqui é 0, ele diz que tem que ser divisível, então o resto é 0. Agora, para a expressão, já fechamos x menos 2. Para a expressão x mais 2, igualando ele a 0, vamos encontrar x igual a menos 2, porque aqui é positivo, passa para lá e fica negativo. Pegando menos 2, substituindo ali no x elevado ao 4, teremos menos 2 elevado ao 4, mas ao substituir aqui no x ao quadrado, teremos menos 2 ao quadrado. Ao substituir aqui no bx, teremos mais b vezes menos 2, mais c é igual. Assim estamos a achar o resto. O resto aqui ele tem que ser igual a 4. Então, com essas duas expressões, podemos criar um sistema. Como será o nosso sistema? Abrir parênteses. Como será o nosso sistema? Abrir parênteses. Ali temos 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 2, mais b vezes 2 mais c é igual a 0, a primeira equação. A segunda é essa de menos 2 elevado a 4 mais menos 2 ao quadrado mais b vezes menos 2 mais c igual a 4. Então, resolvendo esse sistema, teremos o seguinte. 2 elevado a 4 dá 16. 2 ao quadrado é 4. b vezes 2 dá 2b mais c igual a 0. Menos 2 elevado a 4 continua a 16. Menos 2 ao quadrado dá 4. b vezes menos 2, isso já dá menos 2b, mais c igual a 4. É de fazer a adição ordenada, que é de cortar aqui e subtrair. Então, vou fazer menos 16 menos 16 dá 0. 4 menos 4 dá 0. 2b menos 2b, isso vai dar 4b. c menos c, isso dá 0. 0 menos 4 dá menos 4. Então, eu ter b aqui, ora, menos 4 sobre 4. Então, logo b igual a menos 1. Tendo o valor de b, para achar o valor de c, só pego uma dessas equações aqui. Posso pegar essa primeira equação que diz 16 mais 4 mais 2b mais c igual a 0. Então, 16 mais 4, isso dá 20, mais 2b mais c igual a 0. Então, vou pegar esse valor de b, substituir aqui, e ter 20 mais 2 vezes menos 1, mais c igual a 0. 20 menos 2 mais c igual a 0. 20 menos 2 dá 18, mais c igual a 0. O 18 passando para lá, temos c igual a 0 menos 18. E 0 menos 18 dá exatamente menos 18. Então, temos os valores de b e c. b é igual a menos 1 e c é igual a menos 18.
B igual a menos 1 e C igual a menos 18 só pode ser o que está representado na alternativa C, mas o gajo colocou B aqui, enquanto devia ser C igual a menos 18 e B igual a menos 1. Mas é a única opção que nos apresenta todos os números negativos. Isso não funciona, também isto não funciona. Então, erros acontecem, o examinador às vezes coloca mal as opções. Aliás, eu no vídeo anterior, eu resolvi bem o exercício, mas marquei a opção errada ali. Erros acontecem, pessoal, é só não caírem nesses erros na sala do exame de admissão, ok? Eles podem cometer erros, mas você não deve cometer nenhum erro na vida. Vamos passar para o número 22. Número 22 diz o seguinte: determine os valores A, B, C e D para que os polinômios P de x, A mais B x ao cubo mais x ao quadrado mais D e Q de x, 5x ao cubo mais B menos A x ao quadrado mais C mais D x menos 4 sejam idênticos. Nós queremos que esses polinômios sejam idênticos. Problemas de polinômios serem idênticos são problemas muito fáceis. O que você deve fazer é só igualar os coeficientes dos polinômios, somente isso, e o problema foi resolvido. Vamos lá tentar perceber esta aqui até que ponto pode ser interessante. Então, ele te dá esses dois polinômios, ele quer com que esses polinômios sejam idênticos. Ele dá exemplo de dois polinômios idênticos. Por exemplo, o polinômio P de x é igual a x ao cubo mais 4x menos 1. É idêntico ao polinômio Q de x, que é igual a x ao cubo mais 4x menos 1. Só isso que pode acontecer para que os polinômios sejam idênticos. Um polinômio é idêntico a si mesmo, então os coeficientes de A daqui tem que ser igual ao A daqui. Se aqui tem 4, aqui também deve ter 4. Se no final tem menos 1, aqui também deve ter menos 1. Só assim os polinômios serão idênticos, não há chance. Veja só, aqui no x ao cubo, o coeficiente de A mais B tem que ser igual a 5, porque o coeficiente de x ao cubo aqui é 5. Então, você coloca aqui, pode abrir um sistema que A mais B tem que ser igual a 5. Não há como, esta é a única possibilidade desses polinômios serem idênticos. Aqui no x ao quadrado, qual é o número que tem aqui? É 1. E aqui no x ao quadrado, qual é o número que tem aqui? É B menos A. Então, este B menos A tem que ser igual a 1. É a única chance desses polinômios serem idênticos também no x ao quadrado. Aqui no x tem C mais D, mas lá não tem x, ou seja, tem um 0x. Então, se lá no x tem 0, então esse C mais D deve ser igual a 0, não tem como. C mais D deve ser igual a 0 para os polinômios serem idênticos. O último número, que é o termo independente, aqui tem menos 4, ali tem D. Então, esse D deve ser igual a menos 4. Então, D deve ser igual a menos 4. Não há como. Esta é a única possibilidade de os polinômios serem idênticos, terem os mesmos coeficientes. Agora, como podemos obter os valores das outras variáveis? Veja só, aqui um problema já está resolvido. D é igual a menos 4. Já temos uma solução. D é igual a menos 4. Agora, com D menos 4, podemos substituir aqui e achar o valor de C. Temos C mais D. Então, vou colocar mais o menos 4. Então, será C menos 4 é igual a 0. Embaixo tem D igual a menos 4. Então, vou manter o que está lá em cima. Então, ele ter C igual. Este menos 4, quando passa para lá, fica 4 positivo. Enquanto D é igual a menos 4. Então, já tenho também o valor de C, que é 4. Agora, falta ter o valor de A e B. Olhando essas duas expressões daqui de cima, podem nos dar os valores de A e B, porque temos sistema de duas equações e duas incógnitas. Está escrito A mais B é igual a 5 e embaixo B menos A é igual a 1. Vou focar apenas nisso, colocar aqui embaixo. Então, e descrever o que é aqui. A mais B é igual a 5, vou manter. Além de colocar B menos A, dá para escrever menos A mais B. Estou a mudar de posição. Menos A e o B positivo fica aqui. É igual a 1. Como pode-se resolver isso? Usando um sistema de adição ordenada. Pode usar também técnica de substituição, delta, Kramer, depende de ti. Mas aqui a adição ordenada é fácil. É só fazer A mais menos A, vai dar 0. B mais B, vai dar 2B. 5 mais 1 vai dar 6. Então, logo B é igual a 6 sobre 2. Logo, B é igual a 3. Sabendo que B é igual a 3, posso pegar essa expressão de cima, que diz A mais B é igual a 5. Então, vou substituir 3 aqui no B. Então, eu ter A mais 3 é igual a 5. Então, A é igual a 5 menos 3. Logo, A é igual a 2. Então, já tenho todos os valores. A é igual a 5, B é igual a 3,
C é igual a 4 e D é igual a menos 4, que são valores que já temos de lá de cima. Isso está bem representado na alternativa A deste exame. Pessoal, vamos passar para a próxima fase da resolução deste exame, atendendo que temos aqui neste canal à venda exames resolvidos passo a passo, desde 2014 até 2021, pessoal, da OM, e temos também exames da Universidade Pedagógica resolvidos desde 2016 até 2021. Temos a morte da trigonometria, que é um curso excepcional para quem quer dominar trigonometria. Temos a morte da geometria, para quem quer dominar e matar tudo que tem a ver com geometria, porque vocês são ninjas de matemáticas, não podem aceitar levar porrada com matemática. Então, quem quiser pode adquirir esses conteúdos entrando em contato diretamente comigo. E os preços são todos preços de oferta, 350 meticais. Então, ligue já e adquira o seu material de estudos. Vamos a isso. Número 23 diz o seguinte: o valor de m para que a função f de x, 3x ao quadrado mais 6x menos m tenha um valor mínimo igual a 2 é m igual a 4, 5, menos 4 ou menos 5. Então, vocês têm duas possibilidades de trabalhar isto. Vocês podem trabalhar com o valor mínimo do ponto de vista de funções quadráticas, tal como aprendemos aqui nesse canal. Temos muitos vídeos sobre isso, gratuitos. Também aprendemos no curso Aplicação da Derivada, que tem muitos vídeos gratuitos também sobre isso, inclusive falando do valor mínimo e valor máximo. Então, dependendo do que te torna mais confortável, pode trabalhar do ponto de vista de função quadrática ou do ponto de vista de derivada. É tentar fazer das duas formas para ver o que te deixa mais confortável, né? Ele quer que o valor mínimo da função seja igual a 2 só. Olhando do ponto de vista de uma função quadrática, é uma parábola com ramos voltados para cima, porque o valor de A é positivo. Se o valor de A é positivo, a parábola está voltada para cima. E o valor mínimo que ele pode tomar é o valor do y vértice. Por quê? O gráfico desce desde menos infinito, chega aqui no y vértice, já não desce mais, começa a subir. Então, o valor mínimo que ele atinge é o valor do y vértice. Então, com a expressão do y vértice, dá para solucionar isto. O que você faz? Deve ter a expressão do y vértice. Y vértice aprendemos que é menos delta sobre 4 vezes A. Ele quer com que o valor mínimo seja 2, então ele quer que o y vértice seja igual a 2. Mas você já sabe o que é y vértice. Y vértice é menos delta sobre 4A. Isso tem que ser igual a 2 do ponto de vista dele. Uma das coisas que você pode fazer é substituir o delta para a expressão b ao quadrado menos 4ac. Mas eu preferia organizar isto primeiro. Vou manter o menos delta aqui igual a 2. O 4a que está aqui a dividir, quando passa por lá, multiplica. Então, vezes 4a. Então, eu ter menos delta igual a 2 vezes 4 fica com 8a. Vou tirar o menos também para ficar uma expressão mais bonita. É de ficar com delta igual. O menos, quando sai daqui, vai para o segundo membro. É igual a menos 8a. Agora já posso substituir a expressão do delta. A expressão do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tem que ser igual a menos 8a. Esta é a condição que devo obedecer para que o meu valor mínimo seja igual a 2. Qual é o valor de b? O valor de b é 6. Então, eu vou colocar aqui 6 ao quadrado. Menos 4 vezes. Qual é o valor de a? O valor de a é 3. 3. Vezes c. Qual é o valor de c? É menos m. Então, menos m aqui igual a menos 8 vezes. O valor de a novamente é 3. Agora, 6 ao quadrado é 36. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes m dá 12m. Igual a menos 8 vezes 3 dá menos 24. Então, 12m será igual a menos 24 menos 36. Porque esse 36 é positivo, passa por lá, fica negativo. Então, 12m é igual a menos 24 menos 36 dá menos 60. Então, o valor de m é igual a menos 60 dividido por 12. E 60 dividido por 12 dá 5. Então, fica menos 5. Então, esta é a resposta correta. M é igual a menos 5. Está representado na alternativa D deste exame. Agora, pensamos do ponto de vista de função quadrática, porque aplicamos aqui os conhecimentos do y vértice. Agora, para o pessoal que grama de aplicação da derivada, como o professor Wang Jorge, os ninjas de matemática, como podem resolver isto? Na aplicação da derivada, dissemos que o extremo mínimo é onde a derivada é nula. Então, íamos procurar onde a derivada dessa função é nula. Então, derivando essa função, ficamos aqui com 6x mais 6.
Onde a derivada é nula, pegamos essa derivada que é 6x mais 6, igualamos a zero. Vamos encontrar 6x é igual a 6, passa para lá, fica menos 6. Então, x é igual a menos 6 sobre 6x é igual a menos 1. Então, a derivada é nula em x igual a menos 1. Então, em x igual a menos 1 é onde a função tem um mínimo. Para saber o valor mínimo como tal, pega-se esse menos 1, substitui-se no lugar de x. Pega-se esse menos 1, substitui no lugar de x. Temos certeza que colocando esse menos 1 no lugar de x, essa expressão já deve ser igual ao valor mínimo que é 2. Então, será colocar aqui 3x ao quadrado mais 6x menos m. Isso em algum momento tem que ser igual a 2, mas sendo x igual a menos 1. Então, será 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 6 vezes menos 1 menos m igual a 2. Então, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, ficamos com 3. 6 vezes menos 1 dá menos 6, menos m igual a 2. Então, 3 menos 6 dá menos 3, menos m igual a 2. Então, menos m é igual a 2, o 3 como é negativo passa por lá e fica positivo, mais 3. Então, menos m é igual a 2 mais 3, que é 5. Multiplicando, dividindo isso por menos 1, tens m é igual a menos 5. O mesmo número que tivemos na primeira versão da resolução deste exercício. Aqui é só derivar e substituir, acabou. Não há muita fórmula, já. Então, é muito bom você estudar o curso completo de aplicação da derivada. Isso vai te ajudar bastante na sala do exame. O número 24 diz o seguinte: um jogador de basquete lança uma bola em direção ao cesto e ela descreve um arco de parábola. A lei que descreve essa parábola é h de t menos 1/3 de t ao quadrado mais 5/3 de t mais 2, onde t é o tempo decorrido em segundos após lançamento e h a altura em metros. Assim é correto afirmar que, 2 pontos, a bola atinge o solo em 5 segundos. A imagem h de t é dada pelo conjunto y pertence a R, y maior ou igual a 49 sobre 9. O vértice da parábola é o ponto 5,2, 49 sobre 12. D. Para todo t que pertence a menos 6 até 1, h de t é maior que 0. Então, ninjas, este é um exercício típico de análise. Então, eu sugiro resolvermos esse exercício de forma calma, representando o gráfico da parábola que a bola descreveu. A partir do gráfico, vamos tirar as informações que são relevantes para saber o que está certo e o que está errado aqui. Porque se eles pedissem para calcular o vértice, íamos calcular saída do barulho. Onde o gráfico atinge o solo, íamos calcular saída do barulho. O contradomínio, íamos calcular saída do barulho. Então ele pergunta muita coisa. Tendo o gráfico, é fácil observar e dizer o que está certo e o que está errado. Então, pessoal, vamos a isso. O que é necessário é achar os zeros dessa função e as coordenadas do vértice. Para trabalharmos bem, todos possam perceber e acompanhar. Vou trocar o t por x, porque muita gente não gosta do t e do k, prefere mesmo trabalhar com x. Então, teremos menos 1/3 de x ao quadrado mais 5/3 de x mais 2, igual a 0. Quero achar os zeros. Para eliminar o denominador e trabalharmos bem, só temos de fazer o MMC. Para toda a expressão, 3 aqui e lá também 3. Então, já dá para desprezar os denominadores, ficar apenas com menos 1x ao quadrado, que é mesmo menos x ao quadrado, mais 5x. O 3 multiplica o 2, tenho mais 6 igual a 3 multiplica 0 a 0. Esta equação, é fácil achar os zeros dessa equação. Eu ainda posso multiplicar essa expressão ou dividir por menos 1. Então, terei aqui x ao quadrado, mudar de sinal, ficar positivo, menos 5x menos 6 igual a 0. Com a técnica de soma e produto, dá para ver que são números que somam, dão 5 e multiplicam, dão menos 6. Esses números são menos 1 e 6, porque menos 1 mais 6 dá 5, menos 1 vezes 6 também dá menos 6. Então, posso colocar aqui x1 igual a menos 1 e x2 igual a 6. Já tenho os zeros da função. Faltam as coordenadas do vértice, ou seja, x vértice e y vértice. O que nós já aprendemos aqui no canal é que x vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. São formas muito boas, dá para aplicar e ter logo o resultado. Mas tem outra ideia que acredito que já comentamos sobre isso, que x vértice pode ser determinado com x1 mais x2 sobre 2. Ou seja, você calcula a soma
das raízes divide por 2 para encontrar o vértice, porque o x-vértice está no meio entre a primeira raiz e a segunda raiz. Então, nessas condições, x-vértice será igual a menos 1 mais 6 sobre 2. Menos 1 mais 6 dá 5 sobre 2. Então, x-vértice é 5 sobre 2. Então, para achar o y-vértice, é necessário fazer menos dele sobre 4a. É uma possibilidade, mas sempre olhando para a expressão principal, que é esta aqui. Mas está a acontecer é que se você já tem o valor de x, para achar o valor de y, substitua o x ali no seu lugar devido na nossa expressão. Então eu posso achar o y-vértice calculando o f do x-vértice, ou seja, o valor de f de 5 sobre 2. F de 5 sobre 2 significa colocar 5 sobre 2 naquela minha expressão lá. A expressão é menos 1/3 de t ao quadrado. No t vou colocar 5 sobre 2 ao quadrado, mais 5 sobre 3. No lugar de t, 5 sobre 2, mais 2. Então, essa expressão aqui vai me ajudar a calcular o y-vértice, caso eu não queira usar aquele caminho do delta. Então, o y-vértice será igual a menos 1/3 de 5 ao quadrado é 25, sobre 2 ao quadrado é 4, mais 5 vezes 5 dá 25, sobre 3 vezes 2 dá 6, mais 2. Então, y-vértice será igual a menos 25 sobre 3 vezes 4 dá 12, mais 25 sobre 6, mais 2. Fazendo MMC, aqui preciso de 2, aqui preciso de 12. Então, y-vértice será igual a menos 25 mais 2 vezes 25 dá 50, mais 12 vezes 2 dá 24. Agora tudo sobre 12. Então, essa expressão de y-vértice vai me dar o quê? Menos 25 mais 50 dá 25, mais 24 sobre 12. 25 mais 24 dá 49 sobre 12. Então, já tenho as seguintes informações. O meu x-vértice já calculei 5 sobre 2 e meu y-vértice é 49 sobre 12. Então, o vértice da parábola é 5 sobre 2, que é o valor de x, e 49 sobre 12. Com essas informações, até já dá para espreitar a resposta correta lá, porque os zeros são menos 6 e 6. As coordenadas do vértice são 5 sobre 2, 49 sobre 12. Com isso já dá para espreitar a solução correta. Mas deixa lá tentar esboçar um pouco este gráfico. O que vai acontecer? Os zeros são menos 1 e 6. E as coordenadas do vértice são 5 sobre 2 e aqui no y 49 sobre 12. Então vamos criar coordenadas de um ponto aqui. Então a bola sai daqui de menos 1, sobe até ali no máximo e desce até aqui. Então podemos concluir que a altura máxima atingida é de 49 sobre 12. Ele foi arrastado a partir de menos 1 e atingiu o solo em 6 segundos. Então vamos ver o que eles andaram a escrever lá. Disseram a bola atinge o solo em 5 segundos. Isto está errado, porque o gajo atingiu o solo em 6 segundos. Dizem o vértice da parábola é o ponto 5 sobre 2, 49 sobre 12. O vértice é o ponto 5 sobre 2 e 49 sobre 2. Isso sim está certo. A imagem H de t é dada pelo conjunto R, em que o y são números maiores ou iguais a 49 sobre 9, não é verdade? Para todo t, de menos 6 até 1, h de t é maior que 0. Essa função é maior que 0 de menos 1 até 6, porque é onde o gráfico se encontra acima do eixo das abscissas, não de menos 6 até 1, mas sim de menos 1 até 6. Também isto está errado. A única opção correta é o vértice da parábola é 5 sobre 2 e 49 sobre 12. Então, pessoal, vamos passar para a próxima. Número 25 diz o seguinte: acha o domínio da função y igual ao logaritmo de 7 na base x menos 2. Nós sabemos muito bem que o logaritmo de a na base b exige certas condições, que o argumento a seja um número maior que 0. Basta aqui ter um número maior que 0, opa, perfeito. A base tem dois critérios. A base deve ser primeiro um número maior que 0, mas também exige com que a base seja diferente de 1, ou seja, não podemos ter um logaritmo cuja base é uma unidade, isso não pode acontecer.
Também não podemos ter um logaritmo cuja base é um número negativo. Isso também não pode acontecer. Então, a base deve ser um número maior que 0 e um número diferente de 1. Olhando este logaritmo que nos dão, o logaritmo humano já é o número 7, é um número maior que 0. Está perfeito. Agora, a base tem uma variável x, então devemos limitar as condições deste x. Então, como faremos isso? Vamos aplicar as propriedades. A base, que é x menos 2, deve ser um número maior que 0. E esta base, que é x menos 2, deve ser um número diferente de 1. Agora, a base, número maior que 0, significa x, o menos 2 passa para lá, fica positivo. Deve ser maior que 2. E o x daqui tem que ser um número diferente de 1. O menos 2, quando passa para lá, fica mais 2. Então, são números maiores que 2 e números diferentes de 2 mais 1, 3. Então, são números maiores que 2 e números diferentes de 3. Representando isso no eixo, podemos encontrar 2 e depois 3. O 2, estamos a dizer, são números maiores, mas não podem chegar no 3. Então, avança. Então, é um cenário em que queremos valores estão aqui, saltando o 3 e outros valores estão aqui. E esses valores aqui, de 2 até 3, são números que estão entre 2 e 3. Agora, esses valores começam de 3 para mais infinito. São números maiores que 3. Então, são números que estão entre 2 e 3 e números maiores que 3. Esta é a solução correta. Está representada muito bem na alternativa A deste exame. Então, 25, a opção correta é A. Vamos lá, número 26 diz o seguinte. Sejam f de x, mx mais b e f de 2 igual a 3, f de menos 1 menos 3. Quanto vale f de menos 3? A expressão que nos dão aqui é de uma função linear, do tipo ax mais b. Aí podemos colocar também mx mais b. Dão f de 2 que é igual a 3. Então é um ponto, porque para x igual a 2, o y é 3. Então posso colocar aqui o ponto P. 2, 3. E dizem f de menos 1 é igual a menos 3. Então, para x que é menos 1 e y é menos 3. Então, é outro ponto que x é menos 1 e o y é menos 3. Eles querem para determinarmos o f de menos 3. Então, devemos ter a expressão f de x. Para substituir aqui nessa expressão ax mais b, o valor de menos 3 e obtermos o seu correspondente, y. Como podemos fazer isso? Podemos determinar essa expressão usando a equação da reta que passa por 2 pontos. Algumas pessoas preferem criarem aqui um sistema em que y é igual a x mais b, outro y também é igual a x mais b. Então, aqui o que você faz? Neste y coloca menos 3 e aqui no x coloca menos 1. Aqui neste y coloca 3, aqui nesse x coloca 2. Então, vai ter valores de a e b que você precisa para substituir aqui e ter a sua expressão. É uma técnica muito nice, eu particularmente gosto dela também. Só não acrescenta nenhum conhecimento aqui nesta aula se eu usar. Então vou usar aqui a expressão da reta que passa por 2 pontos. Diz y menos y0 sobre x menos x0 é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, tendo 2 pontos P e Q, o primeiro ponto 2, 3 e o segundo ponto menos 1, menos 3. Este é o valor de x0, este é o valor de y0, já que é o primeiro ponto. No segundo ponto, tem os valores de x1 e o valor de y1. Agora é só olhar esses dados e substituir e vai sair a função da reta que nos pede. Então, y como sendo y, vamos colocar o y. Menos y0. O que é y0? Y0 aqui está escrito 3. Menos 3. Sobre x, vou colocar x mesmo. Menos x0, de colocar menos. O que é x0? É 2, então 2 aqui. Igual a traço de fração y1. O que é y1? É menos 3, então coloca aqui menos 3. Menos o y0, então menos o y0 que é 3. x1, o que é x1? É menos 1, então coloca aqui menos 1. Menos o x0, então menos o que é x0 é 2. Tendo substituído os dados, agora é só matemática básica para solucionar isto. Y menos 3 sobre x menos 2 igual a menos 3 dá menos 6 sobre menos 1 menos 2 dá menos 3. Agora, y menos 3 sobre x menos 2 igual a menos 6 sobre menos 3 dá 2. Como aqui eu posso dizer 2 sobre 1, posso fazer aqui a regra de 3 simples. Y menos 3 vezes 1 dá y menos 3. E x menos 2 vezes 2 é igual a 2x menos 2. Posso escrever dessa forma. Então, y menos 3 é igual a
2x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, eu ter y igual a 2x menos 4. 3 passa para lá, soma mais 3. Então, y igual a 2x menos 4 mais 3 dá menos uma unidade. Então, eles querem saber o valor de y quando x é igual a menos 3. Então, você faz o quê? Y igual a 2 vezes menos 3 menos 1. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Então, a opção correta é menos 7. Menos 7, tal como está representado na alternativa B deste exame. Número 27. A equação 4 elevado a x menos 4 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x equivale a quanto? Vamos lá colocar aqui. Essa expressão nos recorda uma outra que calculamos na aula passada sobre este exame mesmo, que muito aplicamos a expressão a elevado a n mais m, que é igual a elevado a n vezes a elevado a m. Estamos a dizer o que? Um número a que tem dois expoentes que somam, podemos separar em multiplicação, multiplicando as bases e colocando aí os expoentes de forma separada. Então, vou manter aqui o 4 elevado a x menos 4. Aqui tem 4 elevado a x menos 1. Posso colocar 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 1. É igual a 3 elevado a x mais 1. Posso colocar 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Menos 3 elevado a x. Então, já separei aqui. Já dá para colocar em evidência o fator comum. 4 elevado a x, aqui também tem 4 elevado a x. Então, você coloca 4 elevado a x. Abre parênteses. Tirando esse 4 elevado a x aqui, fica 1 que está a multiplicar aqui, que não se escreve geralmente. Mas depois de tirar esse número e colocar em evidência, já terá que escrever o 1. 1 menos este menos. Este 4 já saiu, só ficou 4 elevado a menos 1 deste lado. Igual, aqui colocando em evidência o 3 elevado a x. 3 elevado a x, fica 3 elevado a x, abre parênteses. Tiramos 3 elevado a x, ficou 3 elevado a 1, que é mesmo que 3. Menos. Tiramos 3 elevado a x, ficou aquele 1 que sempre existe a multiplicar o número, só que não se escreve. Então, menos uma unidade. Agora, vamos trabalhar bem esta expressão. O que nós podemos fazer aqui? Primeiro, prefiro manter 4 elevado a x, colocar aqui 1 menos. 4 elevado a menos 1 dá 1 sobre 4, que é o inverso. Igual a 3 elevado a x vezes 3 menos 1 dá 2. Agora, aqui terei 4 elevado a x vezes 1 menos 1 elevado a 4, terei que fazer MMC, colocar o 4 aqui. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, aqui terei 3 sobre 4, que é igual a 3 elevado a x vezes 2. Agora, esse 3 elevado a x, como está a multiplicar? Quando passar para lá, divide. Terei 4 elevado a x dividido por 3 elevado a x, igual a 2. Posso ainda pegar essa expressão que está a multiplicar o 4 elevado a x aqui. Passar para lá, já tem que chegar lá, dividir. Vou mudar a divisão, colocar esta aqui. Dividido por 3 sobre 4. Então, aqui eu posso usar a seguinte propriedade. A elevado a n sobre b elevado a n é igual a sobre b, tudo elevado a n. Ou seja, bases diferentes, expoentes iguais, pode-se manter as bases a dividir e colocar o único expoente x. Igual 2 dividido por 3 sobre 4, pode-se mudar essa divisão em multiplicação a ficar com 2 vezes. Só que ao mudar essa divisão em multiplicação, a segunda parte, ou seja, essa fração deve inverter, ficar 4 sobre 3. Então aqui 4 sobre 3 elevado a x é igual. 2 vezes 4 dá 8. 8 sobre 3. Então 4 sobre 3 elevado a x é igual a 8 sobre 3. Isto é o que está representado na alternativa B deste exame. Vamos passar para o número 28. Já estamos quase na reta final da nossa resolução. Espero que vocês estejam a acompanhar isto, tomando nota, dando pausa, voltando de um lado para o outro para melhor compreender esses fenômenos todos. Então, se você quer se tornar um ninja de matemática, não esqueça. Entre em contato conosco agora para adquirir outro material de estudo para dominar esses todos os aspectos e você matar o exame de admissão que se aproxima. Então, vamos para o número 28. O número 28 diz o seguinte: resolve a equação ln de x vezes x menos 2 igual a 0. Para trabalharmos com essa expressão, numa primeira fase, eu sugiro que troquemos esse ln pelo próprio logaritmo. ln, tenho falado sempre aqui nos vídeos, que é mesmo o logaritmo de base e. Então, dessa expressão aqui, x menos 2 igual a 0. Aqui já dá para aplicar aquela propriedade básica do logaritmo. Diz logaritmo de a na base b igual a n. Se este b elevado a n for igual a b elevado a n igual a. Então, posso colocar aqui e elevado a 0 igual a essa expressão.
E elevado a zero é igual a x menos 2. Só assim conseguimos sair do logaritmo, pessoal. Mas E elevado a 1 é mesmo que 1, então x vezes x menos 2, só que está dentro de parênteses. Então tem 1 é igual a x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x. Esta expressão que saiu aqui é uma equação quadrada. Como a equação quadrada trabalha-se melhor quando ela está igualada a zero. Então posso manter aqui x ao quadrado menos 2x. Vou puxar o 1 para este membro, vai ficar negativo, menos 1 igual a zero. Então, para resolver isto, posso recorrer ao delta. Igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b, o que é b? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 1. Então, delta será igual a menos 2 ao quadrado é 4. Menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Então, delta é igual a 8. Sabendo que delta é igual a 8, x, 1 e 2 será igual a menos b, mais ou menos. Raiz do delta sobre 2 vezes a. Então, x será igual a menos b, mais ou menos. Raiz do delta sobre 2 vezes o a. E para já estou a pegar sono, já estou a repetir a mesma expressão, eu não estou nice. Vamos lá, x será igual a menos. Qual é o valor de b? É menos 2. Então, será menos 2. Mais ou menos raiz do delta. Então, o delta como é 8, então mais ou menos raiz de 8. Sobre 2 vezes o a. O valor de a aqui é 1. Então, x será igual a menos dá 2, mais ou menos. Raiz de 8, já falamos algumas vezes aqui, 8 é mesmo 4 vezes 2. Então, como raiz de 4 é 2, então isso é mesmo 2 raiz de 2. Então, raiz de 8 é mesmo 2 raiz de 2. Passagem para fora da radical. 2 vezes 1 dá 2. Dá para colocar em evidência o 2. Tirando esse 2 aqui para fora, vou colocar aqui, abrir parênteses. Onde ele saiu, sempre sobra o 1. Depois tenho aqui mais ou menos, esse 2 já saiu, raiz de 2. Sobre 2. 2 corta. Então, tenho 1 mais ou menos raiz de 2. Então, isto está bem representado na alternativa D deste exame. Então, número 29. A equação da reta tangente ao gráfico desta função no ponto da abscissa x igual a 9 é... A equação da reta tangente, se recordarem bem, estudamos isso no curso Aplicação da Derivada, que está disponível neste canal, um curso completo. Você deve assistir aquele curso, mano, para você se dar bem nisto. Te garanto, vais gostar. É um curso muito top, John. A equação da reta tangente da função f de x igual a raiz de x no ponto de abscissa x0 igual a 9. Nós vimos que a equação da reta tangente pode ser dada por y igual a f derivada de x0, x menos x0, mais f de x0. Então, esta é a forma que você pode usar para determinar a equação da reta tangente. O que é necessário aqui? É necessário a derivada da função no ponto x0. É necessário o valor de x0 e o valor da função no ponto x0. Não sei se entenderam. É necessário a derivada da função no ponto x0. Significa o quê? Temos que pegar essa função, derivar. É necessário o x0. O x0 já te dão. Dizem x0 é 9. Opa, que bom. E é necessário o f de x0. Ou seja, pegar o 9, substituir aqui na função f de x. Ou seja, pegar o 9, que é o valor de x0, substituir aqui na função f de x. E acabou, pessoal. Só precisamos de 3 elementos. Vamos lá fazer aqui. É necessário o x0. O f de x0 é 9. Já nos deram. Good. Queremos a função no ponto x0 e queremos a derivada da função no ponto x0. A função é raiz de x. A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Atenção que é importante vocês saberem derivar para irem bem a sala do exame. Então, substituindo o 9 aqui no lugar de x, então teremos f de x0 igual a raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? É 3. Substituindo o 9 na derivada da função no ponto x0, teremos f derivada no ponto x0 igual a 1 sobre 2 raiz de 9. Então, teremos 1 sobre 2 vezes raiz de 9 é 3. Então, teremos 1 sobre 6. Já temos todos os dados que nós queremos. Temos x0, f de x0 e f derivada no ponto x0. Ou seja, depois de derivar a função, substituir o x0, que é 9. Então, já podemos substituir aqui y igual a f derivada de x0, x menos x0 mais f de x0. Então, y igual a derivada da função no ponto x0, derivada da função no ponto x0, encontramos 1/6. Então, 1/6, x menos o x0, disseram ali que é 9, mais o f de x0. O f de x0, calculamos aqui, encontramos o 3. Então, a reta será y igual a 1/6 de x
Quando multiplica aqui, quando multiplica ali no 9, ficamos com menos 9 sexto. Depois mais 3. Aqui dá para fazer MMC dessa expressão, né? Colocando 6 aqui, aqui 1, aqui 1, aqui 6. 6 vezes y dá 6y. 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 9 dá menos 9. 6 vezes 3 dá 18. Então, teremos aqui 6y igual a x, menos 9 mais 18 dá 9. Passando tudo para o primeiro membro, ou melhor, pegando 6y, passando para este membro aqui, vamos manter o x. Este já quando entra lá fica negativo, menos 6y. O 9 já estava lá, mais 9 é igual a 0. Então, essa é a expressão da reta tangente, que é o que está representado na alternativa C deste exame. Pessoal, só falta o último exercício, o último para esta parte, né? Número 30. Vamos a isso. Número 30. A derivada da função y igual a seno de t ao cubo é. Muita gente errou este exercício neste exame. Eu vi comentários em alguns grupos do WhatsApp. Porque as pessoas confundiram y igual a seno ao cubo de t com y igual a seno de t ao cubo. São coisas totalmente diferentes. Seno ao cubo de t, você teria que derivar a potência. Ficaria com 3 seno ao quadrado de t. Depois derivava o argumento seno, ficava com cosseno de t. Então, isto aqui é o que está apresentado na alternativa A. E muita gente morreu. É diferente dessa expressão, que a potência não está no seno, mas sim está no t. Então, para derivar isto, deriva o seno como tal, vai encontrar com seno de que é desse t ao cubo. Depois pega o argumento t ao cubo, deriva de novo, porque é uma função composta. Terá y derivado igual a cosseno de t ao cubo vezes t ao cubo é mesmo que 3t ao quadrado. E como é uma expressão numérica, pode ficar aqui à frente. Então, ficar com y derivado igual a 3t ao quadrado vezes cosseno de t ao cubo. Algumas pessoas usam uma forma já predefinida, tipo que a derivada de seno de u, a derivada disso aqui é igual a u derivada pelo cosseno de u. Então, tendo seno de t ao cubo, você tem que pegar o t ao cubo, que é teu u, dizer t ao cubo derivada, vezes cosseno de t ao cubo, que é o tal u. Derivada de t ao cubo, 3 passa para frente e depois diminui uma unidade. Então, fica 3t ao quadrado, vezes cosseno de t ao cubo. Então, essa é a expressão correta que está representada na alternativa C deste exame. Então, pessoal, foi muito bom estar convosco nesta segunda parte. E eu estou a fazer de tudo mesmo para que a terceira parte esteja disponível amanhã no canal. Então, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal, porque tem muita resolução da UEM, Universidade Pedagógica, que tenho feito upload sempre aqui neste canal, para você melhor preparar-se para os exames de admissão ao ensino superior público. Então, tchau, até a próxima.